Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você está vendo esse vídeo. Bem-vindo a mais um Vlog Mais. Pessoal, hoje eu vou sair, né? Então eu vou me arrumar aqui com vocês e vou responder uma pergunta que quando eu fiquei doente eu tinha aberto uma caixinha de perguntar no Instagram. Meu Instagram mudou, se não segue o Instagram da família vai ficar passando aqui embaixo, em algum lugar pra vocês, que eu não entendo muito disso, quem edita o vídeo é o marido, né? Eu fiz abrir uma caixinha de perguntas, né? Eu vou responder pra vocês a pergunta mais feita, tá bom? Enquanto eu me arrumo, tá? Que foi como eu lido com as 4 crianças, né? Vou passar esse creminhozinho da Nivea aqui, ó, porque eu tô com muita olheira, tá vendo aqui, ó? A gente não dorme direito, né? O estresse da vida e pega olheira. Eu vou ficando pra cá, porque a câmera, tá bom? A câmera é aqui, mas eu vou ficando pra cá porque aqui eu me vejo, tá bom? Então, o que acontece? Eu sempre gostei de criança. Desde nova, eu tomava conta de criança na igreja. Acho que com 13 anos, eu já comecei a tomar conta de criança na igreja. Depois eu trabalhei uma creche governada da igreja também, né? Então, e tomava conta de criança. Eu sempre gostei de criança. Sempre gostei de criança. E o meu sonho, como o médico falava que eu não podia ter filho, porque eu tinha, eu tinha convulsão, tinha ataque de epilepsia e tomava remédio muito forte. Então o médico falou, por causa dos remédios que eu tomava, eu não poderia ter filho. Né? E minha mente era, quando eu fizesse uns 30 anos, adotar umas 2 crianças, né? Ficar solteira, adotar umas 2 crianças e pronto, né? Mas os planos de Deus são maiores que os meus, né? E bem melhores. Quando eu tive o Joaquim, né? Pra mim foi um desafio muito grande, porque eu tava engravidei de Joaquim com 2 meses de casada, né? Engravidei do bonitinho. E pra mim foi um susto, né? Quando o médico falou que eu não podia ter filho. E eu aprendi que tudo que a gente passa no rosto, a gente passa na mão, tá bom? Então segue a dica aí. Aí eu tive o Joaquim, certo? Depois do Joaquim, com 2 anos, veio o Marcos. Não, com 2 anos veio o Claudinho. Tô com o nome dos filhos. Ai, Jesus. Com 2 anos veio o Claudinho. E depois veio o Marcos. Aí com 2 anos engravidei dos gêmeos, que eu perdi, que vocês sabem, tem história aqui no canal. E depois de 2 anos veio a Mirelle, né? Então, a diferença do Joaquim e do Cláudio pro Marcos são 2 anos. E da Mirelle pra eles são 4 anos. É isso? 3, 4, 5, 6... 4 anos. Tá? A minha dificuldade maior é com o Joaquim e o Cláudio. Tá? Agora que eu passei o creme, eu vou passar o protetor solar. Tá acabando esse protetor já também. Por quê? O Joaquim já tá na pré-adolescência. O Claudinho quer imitar o Joaquim em tudo. E o Claudinho tem 9 anos, o Joaquim tem 11. E nisso daí começa a discussão em casa entre eles, porque o Joaquim não gosta que o Claudinho imite ele, por um exemplo. Eles gostam muito de Naruto. É Naruto? É Naruto. E o Joaquim, por exemplo, a gente quer comprar uma capa. O Claudinho também quer capa, eles começam a discutir. Aí você tem que ter a paciência de sentar e conversar. Eu começo a falar pra eles. Eu falo pro Joaquim, Joaquim, tem quantos Joaquins no mundo? Aí ele olha pra minha cara e fala, então, não é porque você quer uma coisa que o seu irmão não pode ter, porque as brigas dele sempre aí. E o Joaquim é uma criança muito sentimental. Por ele ser o mais velho e eu passei por muitas coisas e os problemas que eu tenho de saúde e tudo, então ele, desde pequeno, ele passou por tudo isso, então ele é uma criança muito sentimental, né? Então eu costumo dizer que o Joaquim é o sentimental, o Claudinho, não, vamos lá. O Joaquim, ele é o manhoso, o Claudinho, ele é o acolhedor, o Marquinhos é o nervosinho e a Mary é a rapa do tacho, que é os 3 tudo junto, tá? Então, entre o Joaquim e o Cláudio tem muita confusão. Agora eu vou passar eu passo esse primer só aqui só. O que eu vou fazer? Eu vou passar o primer e o corretivo só pra poder melhorar um pouquinho que isso me incomoda. Tá bom? Eu passo com o dedo mesmo, gente, não tô nem aí. Então,
Até perdi o que eu tava falando. O Joaquim e o Cláudio, eles brigam muito. Muito, 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 muito mesmo. Por tudo. Até por respirar um perto do outro, eles discutem. Eu tento fazer o quê? Eu tento falar pro Joaquim, você gostaria que a mamãe te tratasse assim? Você gostaria que a mamãe gritasse com você? Você gostaria que a mamãe falasse as palavras que você fala pro seu irmão magoar ele? Aí ele fala, não. Eu falei, então, se você não quer que a mamãe fale com você, também você não fala pro seu irmão. E pro Claudinho eu já vou de outra maneira, porque o Claudinho, ele já é aquela coisa mais sentimental. Eu falo, filho, você gosta que falam com você essa palavra? Porque assim, o Joaquim implica com o Cláudio implica com o Marcos e o Marcos explode. Entendeu? Porque a Mary, como ela é menina e ela é o xodózinho deles, eles quase não implicam com ela, mas é ela que fica nervosa com eles, que eu chegar nessa parte. Então, pelo Joaquim implicar com o Cláudio vai lá e implica com o Marcos, e o Marcos estoura. E o Marcos, ele é uma criança muito agitada, manjada mesmo. Então, ele... E muito sentimental também. Porque se o irmão dele fala pra ele assim... Quando eles brigam, ele fala assim... Ai, eu não te amo. Menina, ele fica, eu vou embora. Ninguém me ama nessa casa. Eu falo, não, ninguém te ama não. Teu irmão falou que não te ama, mas ele falou da boca pra fora. Entendeu? Mas aí ele começa a chorar. Enquanto o irmão dele não fala pra ele que ama ele não fica quieto. Então, eles discutem todos os dias. É que também, eu não vou ficar expondo as crianças nos vídeos, porque, né, são crianças. Mas eles discutem sempre por besteira. Até porque pra quem vai orar na hora da refeição, eles discutem. Então, o que eu decidi fazer até nessa hora? Cada dia, né, cada refeição, um fica. Mesmo assim, ainda fica bicudo, porque fulano tá orando, ele não. Então, eles, eu não sei se é porque por ser meninos, eles têm essa rixa entre eles. Aí o que eu costumo fazer para poder amenizar a situação? Quando eu estou aqui no quarto, editando vídeo, ou fazendo algum trabalho que eu não preciso aparecer, eu pego um e fico com um, por exemplo. Eu pego a Mirelle, fico com a Mirelle um pouco, né? O tempo que eu tô aqui, que eu não preciso, por exemplo, eu editei o vídeo de alguém e o vídeo tá salvando. Eu pego a Mirelle, fico com ela no colo, converso. O Claudinho também. Aí cada vez eu fico com um pra não ter ciúme. Quando eu vejo que começa a ter ciúme, por exemplo, se eu chegar e falar assim, ai mãe, me dá um beijo. Ele pede o beijo, eu já vejo que eu vou escolhendo, eu vou dar beijo em cada um pra evitar já o ciúme também. E, gente, é normal, né? Eu fui criada entre 4 irmãos também. E a gente já tem... Vou falar pra você que eu tenho paciência? Não tenho paciência, já tive muito. Antes com os filhos dos outros. Corrigir minha sobrancelha, tá, gente? Usa essa paletinha aqui da Ruby Rose, essa cor aqui, ó. Tô usando essa daqui. Já tive mais paciência com os filhos dos outros, né? Que os filhos dos outros, na hora que começa a confusão, você manda embora e pronto. Só que eu tive que me adaptar com maneiras diferentes, né? Pra lidar com as crianças. Porque senão eu surto, ele surta, todo mundo surta. Porque é igual eu falo pro meu esposo. A gente é o adulto da situação. Então a gente tem que controlar a situação, para a situação não sair do controle. E sempre mostrando para eles outra opção. Por exemplo, quando eles começam a brigar querendo se bater, eu falo para eles, tem outra opção de resolver a situação. Você pode sentar com seu irmão e conversar e explicar o que está acontecendo. Funciona? Não, gente, toda vez é a mesma coisa. Por exemplo, o Marcos, ele é muito estourado. O que acontece com o Marcos? O Marcos, eu tenho que pegar o Marcos e respirar fundo com ele, esperar ele se acalmar. Antigamente funcionava uma coisa que a gente fazia muito, que era pegar ele e fazer ele cantar uma musiquinha, que é até de um desenho que fica: se estiver cansado e quiser gritar, respire bem fundo e comece a contar. Mas agora ele quer ser grande igual os irmãos dele. Tem que tirar minha sobrancelha, gente, olha. Então isso não resolve mais. Eu pego ele e falo pra ele: filho, vem aqui. Aí ele tá gritando. Uma coisa que ele não quer comer, né? Que tem coisa que ele não gosta de comer, ele vai fazer birra. Aí eu faço com ele o quê? Eu pego ele e falo: filho, vem cá. Respira aí, se acalma, né? E vamos resolver a situação. Depois que ele se acalma... Espera um pouquinho. O carro do ovo tava passando ali.
Então, aí eu tento fazer ele se acalmar, explico pra ele a situação e falo pra ele que tem outras maneiras de resolver a situação com ele. Por exemplo, ele tem muito uma mania de falar o Marcos, que não gosta de alguma coisa. Eu falo pra ele que você vai experimentar, se você não gostar, você não come. Só que ele grita muito, né? Ele é uma criança imperativista, né? Então ele grita muito. Então, eu tento fazer ele se acalmar primeiro e converso com ele. Né, gente, eu sou um pouco de calma não, eu sou uma pessoa muito estressada, muito nervosa, né? Eu tenho sofro de ansiedade, então, não estou tomando remédio pra isso. Até porque senão eu não vivo, né? E eu sou calma? Não, eu não sou calma. Então eu também estouro, mas a gente tem que ter, né, o pé no chão, que são as crianças, são 4 crianças, não pediram pra ver o mundo. E a gente tem que ter um bom senso com isso. O que eu faço? Que eu aprendi com a Ana Lídia, né, que eu assisti o vídeo dela. O mesmo registro de sobrancelha, eu pego ele e faço um contorninho aqui como se fosse um delineado, mas coisa aqui mesmo, só pra poder, porque eu não faço a maquiagem aqui não, tá bom? A Mirelle já é um caso mais difícil, porque a Mirelle, ela é uma menina, né, mimada pelos irmãos, pelo pai também, né, que eu sempre falei pro meu esposo, você não mima criança pequena, faz tudo o que quer quando é pequenininha, porque depois quando começa a crescer, fica mimada. Então a Mirelle, ela tenta resolver tudo na base do grito, na base do choro, né? Ela é mais complicada que os meninos, porque os meninos a gente senta e conversa. Ela não. E por ela não falar direito, ela está passando na fono, tá, gente? Só pra vocês saberem. Ela passou na fono. A fono falou que tinha que esperar ela fazer uns 7 anos, umas conversinhas. O SUS, né? Sabe como funciona o SUS? Mas aí a escola dela conseguiu uma fono pra ela lá na escola mesmo. Né? Então, ela começou a fazer um tratamento, né? Porque, gente, ela fala papai, mamãe, água, mamar. Ela fala essas coisas, mas ela tem dificuldade de falar frases, entendeu? Aí a Mirelle já é um caso mais à parte, que eu tenho que chegar com ela, eu tenho que ter pulso firme com ela, porque senão ela pinta e borda. E ela começou a querer ser agressiva com os irmãos dela, eu pego ela, sento ela pra processo de castigo. Você não vai batendo seus irmãos, que ela tem mania de bater, correr atrás deles e tal, coisa de criança, mas a gente tem que cortar desde agora, senão depois, né, a situação fica pior. E converso com ela bastante. E o Joaquim, quando ele faz muita arte, o Joaquim e o Cláudio, que eles têm celular. E o Marcos também. Eu corto o celular. Falo, ó, enquanto vocês não melhorar, vai ficar tantos dias sem celular, pra vocês poderem melhorar, porque eu não tô gostando da atitude de vocês. Né? Eles ficam com raiva? Fica. Eles aceitam? Não. Eles batem o pé, birra. Mas, gente, a gente tem que... É o que dá pra fazer com eles. Porque senão a gente perde o controle das crianças. Né? E uma coisa que você pergunta também bastante é se eu tomo medicamento, alguma coisa assim, né, pra acalmar. Eu passo com a psiquiatra, né, por vários motivos. E eu decidi não tomar mais medicamento pra ele, porque dá muito sono. Eu acabo não dando atenção para as crianças necessárias, porque as crianças demandam muita atenção, né? Eu já ando muito doente. Então, eu optei por não. E vou levando eles. É fácil levar? Não é, porque são 4 crianças, morando 6 pessoas em 4 cômodos, né? Nesse problema que estão vivendo, vocês podem ver que a gente tenta ao sábado sair com eles pra ver se eles se distraem um pouco, porque aqui dentro é muito pequeno pra eles. Eu entendo isso, porque na minha época, por mais que meu pai não fosse aqueles pais de deixar a gente ficar badalando na rua, a gente ia pra escola andando, a gente brincava na escola, na volta do caminho, né? A gente ficava na frente de casa um pouco, conversava. Eles não têm isso, né? Por causa desse problema que tá acontecendo. Então já irrita mais. Nós que somos adultos estamos irritados, imagina as crianças. As crianças devem estar bem pior, né? Eu até tô cogitando em passar eles no psicólogo, né? Minha esposa fica falando,
mas as crianças não é doida. Eu falo pra ele, amor, não é porque passa com psicólogo que é doido, as crianças precisam conversar. É que psicólogo é pra isso, pra você desabafar. O que não tem coragem de falar pra mãe, pro pai, vai conversar com o psicólogo e vai pôr pra fora. Porque eu acho que se eu tivesse falado com o psicólogo quando eu era mais nova, eu não teria tantos problemas em me comunicar com as pessoas, em fazer amizade com as pessoas, em confiar nas pessoas, em me envolver mais. Porque eu sou uma pessoa que até um tempo atrás, eu ficava em lugar que tinha muita gente, me dava agonia. Claustrofobia, né, que fala. Até hoje aqui no quarto, tem que ter pelo menos uma brechinha da janela aberta, pra me ver que tá aberto, entendeu? Elevador, misericórdia, eu fico ali com o olho fechado ali, orando pra Deus pra sair logo do elevador, né? Por isso. Então, eu tento educar meus filhos na palavra de Deus, primeiramente, né? Porque se não for a palavra de Deus, a gente tá frito, né? Porque nesse mundo que a gente vivendo, a gente tem que se pegar alguma coisa. E tenta manter a calma com eles. Eu falo pra eles, ó, por mais que eu e meus irmãos, a gente tenha nossas brigas, a gente ama muito um ao outro, e que um precisar, conta com o outro. E eu quero que vocês sejam assim também quando vocês crescerem. Porque esses dias que vocês ficam brigando, chega uma hora que vai ficar sustentável vocês. Vocês são criança ainda, criança briga, criança discute, tudo. Mas tem que ter união entre vocês. Por exemplo, o que eu comecei a prestar atenção depois que o Joaquim veio morar com a gente e voltou a ir pra igreja, né? Deixa eu abrir um pouquinho a janela aqui pra entrar. O Joaquim, ele discute com o irmão dele, com o Claudinho. Ele discutiu com o Claudinho, não falava com o Claudinho, ficava o dia sem falar com o Claudinho. Ele discutiu com o Claudinho agora e daqui a pouco eles estão lá conversando, né? Porque eu falei pra ele, vocês têm que amar um ao outro, vocês têm que ter paciência um ao outro. São pessoas, ser humano diferente, com personalidade diferente. Como eu falei, cada um tem o seu ponto ali. Mas se for olhar isso, ninguém se comunica com ninguém, né? Então foi igual eu falei, eu tento manter a calma na hora que o turbilhão explode. Se eu estou muito nervosa naquele momento, eu peço pro Cláudio ir lá e resolver a situação, né? O Cláudio conversa com eles e tudo. Se for preciso colocar de castigo, ele coloca de castigo sim, porque as crianças têm que aprender a disciplina desde pequeno, senão vai crescer aquele jovem, né, que não tem limites. Que porque a gente não fala não, a gente não impõe coisas que as jovens sem limite, aí se perde no mundo, né? Que essa é a minha visão. E quando eu tô ali, pelo que eu não gosto de ver nada nervosa. Eu falo por causa, eu sou uma pessoa que eu penso muito antes de agir, né? E resolve ali, mas também, igual eu falo, porque tem coisa que é coisa de criança. Deixa eles têm que aprender a discutir, se resolver entre si, né? Eu só não gosto quando eles começam a ficar muito nervosos e quer, né, dar um tapa no outro, aí não dá, a gente tem que estar no meio mesmo. Mas enquanto não chega nesse ponto, eu fico olhando, eu vendo eles discutir. Tem vezes que eles conseguem se resolver conversando mesmo. Tem vezes que não, né? Mas faz parte, são crianças, gente. A gente já passou por nós, né? Somos adultos, já fomos crianças, já fomos funcionalmente criança. E como eu falei, são 4 crianças. São 4 irmãos, querendo ou não, disputando a atenção do pai e da mãe, disputando espaço e tentando conquistar o seu espaço no mundo, né? Ter sua própria personalidade. Porque, como eu falei, a partir do momento quando o Joaquim fala, porque o Claudinho quer me imitar, eu percebo, ou o Claudinho, porque o Marco quer me imitar, eu percebo o quê? Que eles querem ter a sua própria identidade, a sua própria personalidade, já estão criando ali. Então eu tento mostrar para eles o melhor, para eles serem pessoas melhores, né? Porque eu falo para eles, vocês têm que aprender a amar um ao outro para poder conseguir lidar com as coisas lá fora. Porque quando eles crescerem, eles vão passar por dificuldade, vão passar por coisas estressantes, vão trabalhar, vai trabalhar em equipe, vai ter... Eu sempre falo isso pro Joaquim, vai trabalhar em equipe, você vai ter muita gente que não pensa igual você, e você vai ter que aprender a lidar com as situações. Então eu tento fazer eles lidar com as situações, tá bom? Então esse é o meu meio de lidar com 4 crianças, tá bom? É fácil? Não é fácil, é uma luta constante. Mas sempre eu oro a Deus para poder me dar sabedoria. Peço para Deus me acalmar, que sou uma pessoa muito nervosa, muito mesmo. E para quando eu falar com eles, eu tentar estar o mais calma possível
e saber falar as coisas certas pra ele, porque é sempre assim. E ser exemplo também, porque as crianças pegam a gente muito como exemplo, né? Isso eu percebi bastante também. Por exemplo, a minha mãe, quando era criança, muita atitude que minha mãe teve comigo me fez ser o que eu sou hoje. Eu agradeço a ela, entendeu? Porque eu me inspirava, tipo assim, eu tava com alguma dificuldade, eu falava, poxa, minha mãe passou isso com a gente e continuou. Então, eu sempre me apego a nisso. Então, eu quero que eles também cresçam assim. Tá bom, pessoal? Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta de vocês, porque eu acho que foi a que teve mais like, né? É que meu Instagram foi desativado, né? Mas eu tinha anotado algumas perguntas, e as daí eu lembro que foi... Até eu coloquei em primeiro lugar lá, que eu ia fazer um vídeo específico pra isso, só que eu fiquei doente, né? Tô fazendo agora pra vocês, então. Né? Não ficou uma maravilha, mas eu vou quebrar o galho, tá vendo? Já tampou aqui o escurinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostou, deixa aquele likezão pra ajudar o canal. Tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos crescer essa família, tá bom? E até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.